Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 188. E já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo no Flamengo, do futebol e muito mais. Meus amigos, eu sou o Matheus Gonzaga e rumo ao tri da Libertadores. Boa noite, aqui é Marcos Oliveira e eu estou no momento Tostines. Dorival Júnior é um excelente gestor de grupo que deixa os caras fazerem o que eles querem, ou porque os caras fazem o que querem, o Dorival não é um bom gestor de grupo? Vai lá, André. Galerinha. Então, eu fiquei muito feliz perante essa conquista da Copa do Brasil. É um jogo só, esse jogo da Libertadores. E a minha crítica massacrante será que, já sendo uma pergunta de gancho para a próxima intervenção do Matheus, por que esses caras não treinam penalidade? Ou eles esquecem? Porque André, por irresponsabilidade, a gente praticamente, quem não venceu os pênaltis foi o Corinthians. isso aí. Porque mérito, a gente não teve caso nenhum. Isso aí. Afinal, Então, André, a gente o que é que essa gente treina, André? O que é que esses caras treinam afinal? Olha, eu não sei. Eu adoraria saber. Gostaria de ver assim, os papéis, né? Hoje o Flamengo treinou isso, de tarde treinou aquilo. Que, cara, eu não consigo ver nada. Fisicamente o time está completamente destroçado. Os pênaltis, o Santos só caiu pro lado certo uma vez no primeiro pênalti. Depois ele mal saía na foto. E o Cássio acha que o Corinthians errou duas. Nesse ponto você tem absoluta razão, André. E a torcida se esqueceu do pênalti bizonho que o Felipe Luiz bateu. Mais uma vez ele perde pênalti. Porque é pra torcida. Pênalti. Ele perdeu na Copa. Não é um caso, não foi um caso. Um caso do JJ. Era que, felizmente, a gente teve um técnico que ele tinha todo um aparato. Ele acompanhava treinamento, ele acompanhava departamento médico, ele sabia. Ele dava treino, né? Ele dava treino. Ele cobrava. Não, e ele tinha uma coisa chamada respaldo, não só da torcida, mas da mídia. Então, qualquer jogador que fizesse corpo mole não ia deitar. Aparecia, né? Agora, ficava flagrante. Tem um técnico. Tanto que muitos jogadores souberam ficar no banco de reserva bem quietinho, como o Diego Ribas, quieto na dele, esperando a oportunidade. E que há de si uma alma viva ainda cogitar a vitória do Mundial, de estender uma renovação com ele até ano que vem, para ele poder jogar o Mundial de maneira honrosa. Mas vamos lá. Até quando o cara se aposenta, arruma um jeito de... Até a ressaca, ainda na ressaca da final da Copa do Brasil. Agora, né? Matheus, assim... Não, pode falar. Não, era para se entender que tipo de Flamengo, porque eu não acho que a gente vai... Eu não vejo mudança drástica nessa postura dos jogadores. Aquilo que a gente Só passou, que eu posso ver o seguinte, do time, né? a questão é a seguinte: essa final ela pode se dar duas caras, ou vencer literalmente no tempo regulamentar, e uma cara que não possa se descartar de uma eminente ida para a prorrogação. Só que para você ir para uma prorrogação, por exemplo, diante do Mundial de Clubes quanto o Liverpool,
por mais que se parecesse improvável uma ida à prorrogação, era para alguns quase que não dava, não precisaria se descartar. Mas o Flamengo jogou de uma forma tão, assim, ao mesmo tempo, não é pacífica, mas cautelosa, e soube fazer aquele belíssimo time do Liverpool. E aí deu trabalho. Só que eu não vejo o Flamengo tendo um plantel técnico e tático que sustente com o Atlético Paranaense uma ida para a prorrogação. O Flamengo tem um time que consegue fazer gols, mas em contrapartida o Flamengo tem muitos erros detalhados. E não é uma situação que o Flamengo sabe que vai ter o próximo jogo de volta e vai ter a torcida a favor. É uma situação de que não se pode errar. E a palavra não se pode errar com esse time do Flamengo é que não me assegura a ideia de que ele vai fazer tudo certo. Só pra gente ir por partes aqui, né? A gente tá gravando esse episódio, logicamente pós-Copa do Brasil, já com uma expectativa para a final da Libertadores. E aqui a gente está analisando tudo, né? Esse clima que ficou para o jogo. Porque o que a gente falou no episódio passado foi exatamente que esse jogo falaria muito sobre como seria o comportamento do time para a final da Libertadores, né? E iria afetá-la, né? Logicamente, se perdesse, ia ter um peso negativo, como foi ano passado. E se ganhasse, né, viria com a moral um pouco mais elevada, né, com os ânimos acalmados, assim, no sentido de não ia ter algo negativo, um saldo negativo aí. E foi o que aconteceu, né? A gente vem aqui lembrar também aos torcedores que estão vindo e assistindo esse programa que o Flamengo não jogou bem o jogo da final. O Flamengo, primeiro tempo, até que começou, talvez ali dá para aceitar, um jogo, uma trocação ali, mas já até no finalzinho do primeiro tempo, o time já estava muito ruim das pernas, recuando muito, errando muita bola, não recuperando as bolas que tinham que na disputa ali estava recuperando poucas bolas e acaba que deixa para a final da Libertadores uma pulga, né? Tipo assim, como é que vai chegar esse time para final? Duas, uma atrás de cada orelha. Eu sei que a gente aqui tem um programa um pouco, talvez não tão assim, no sentido de uma expectativa não tão alta, né? O nosso clubismo, em muitos momentos aqui a gente consegue segurar, fazer uma análise mais não somos ufanistas, né? Exatamente, a gente consegue fazer uma análise, às vezes mais fria, calculista um pouco também, né? Para entender que o que está acontecendo o que está acontecendo no momento. Logicamente, todo mundo feliz, né? depois de passar muita raiva, né? Flamengo sendo Flamengo, conseguindo uma final dentro de casa, deixar a gente com o coração na boca, testando meu cardíaco aqui. E eu avisei que eu não tenho um plano de saúde que cobre uma troca de coração. Então eu já falei que o Flamengo precisa parar essas coisas. E a gente chega para a final da Libertadores agora, jogo único, né? Que como esse time chega, né? A gente viu o que a gente tem conversado aqui nesses últimos minutos foi o quê? O físico do time, como o time tá nesse ponto, né? De no primeiro tempo já perder as pernas, já não ter mais. O Pedro parece que teve problema ali intestinal, alguma coisa que ele comeu. O Arrascaeta não estava muito bem. Sim, o Arrascaeta conseguiu fazer aquela jogada, o Arrascaeta aquele momento geniais, né? Ele com a perna mancando, ele consegue mais ainda, muito além do que ele pode jogar, e logicamente esse problema tem atrapalhado bastante ele. O Thiago Maia, que a gente elogiou muito do primeiro jogo, não jogou bem, errou muita bola. Também estava no sacrifício. Pelo jeito, alguma coisa aconteceu ali. E aí não tinha um João Gomes, né? João Gomes estava suspenso. E o que foi o Vidal. O Vidal machucou, né, nesse jogo. Também já entrou machucado. Também, pois é. Então, como é que esse time chega para o jogo da final? Só que assim, olha, o lado que me deixa mais aliviado um pouco é que o Atlético Mineiro não vai jogar em casa. O Atlético Paranaense não vai jogar em casa.
Né? Não vai jogar no sintético. Não vai jogar no sintético, não vai jogar onde está acostumado. Isso eles não acabam sendo um ponto muito ruim para eles, porque eles não costumam brilhar, assim, ter um time mais competitivo, né? E aí, meus amigos, a gente chega para uma final conturbada até. Vamos dizer que essa final conturbada no sentido de que os bastidores para essa final, apesar do Flamengo ter ganho, né? Ganhou. E vem com mais moral. O Atlético vem de uma derrota agora, perdeu de 4-2 pro Bragantino. Tava com o time ali não tão reserva assim, tinha uns titulares, outros ali e tal, mas logicamente os caras estão pensando na final Libertadores. Não conta muito, né, para o Brasileirão. Só que o que tá acontecendo é o mais estranho nos bastidores da final, não sei se você tem acompanhado, que existe expectativa de poucos torcedores para essa final. Se eu não me engano, a última notícia que eu li hoje, que eu vi assistir na verdade, dá conta de que apenas 11 mil ingressos foram vendidos para uma final de Libertadores. E a capacidade do estádio é de quanto? É ridículo. Bastante. Tipo 40 assim, e poucos mil lugares. 40 e poucos mil. Comparado ao Maracanã é pouco, mas mais ou menos ali o que foi. E fora as questões civis lá de Guayaquil, né? Que o clima não tá bom. Exatamente. A questão de terremoto e agora vulcão. Tem um vulcão que está em atividade lá. Então, é muita coisa contra, né? Então, pois é, aí tem esses detalhes que, tipo, mais uma vez, o que chama a atenção, mais uma final que a Libertadores e chega com esse clima de o que pode acontecer. Parece que não se encontra mais hotel, os preços das passagens super, né, super valorizadas, assim, super, qual é a palavra que sumiu agora? Um absurdo, que eu esqueci o nome a palavra agora, corretamente para falar. Porém, é esse clima que, logicamente, se você não vai levar, olha, se apenas 11 mil, logicamente aí tem muito ingresso que a FIFA dá, que os patrocinadores dão, mas não é a torcida, de fato, né? Não é. Então você perde muito o clima do jogo. A final da Sul-Americana já foi um fracasso, né? Podemos dizer que foi um fracasso. E aí agora vamos para a final da Libertadores, que é a pior, né? Que é a mais importante, na verdade, né? Que é a mais importante, chega com esse clima. Logicamente, a torcida do Flamengo vai fazer festa. A torcida do Atlético parece que só, até onde eu sei, a informação que dá conta de 2 mil ingressos apenas, o que é muito pouco, né, para uma final de Libertadores. Mas logicamente tem uma justificativa aqui, os preços abusivos, né, da final, a dificuldade da locomoção até o local do negócio. Então, mais uma vez, uma final, infelizmente, uma final de Libertadores chega nesse ponto. De 4 edições, na 4ª edição, jogo único, é a segunda com um clima, assim, complicado, né? Com a situação de incerteza. E se você juntar de 2020, é a terceira com a pandemia. Então... Isso, com a pandemia, porém, assim, não teve problema porque não tinha torcedor, né? Então, era uma... Na verdade, teve, lembra? Porque a gente vinha de um Maracanã totalmente fechado e magicamente para aquele jogo deixaram entrar 5, 6 mil pessoas. Não, entendeu? Eu vou ficar quieto, pra depois, daqui a pouco, eu bane a live aí, né? Tá banindo tudo. Então, deixa quieto. Então, é um clima que chega ruim, né, cara? Porque você, na expectativa de uma final de Libertadores, você espera muito torcedor, espera apoio da torcida, e aí a incerteza de quem vai estar no estádio, se vai ter muito torcedor ou não, porque afeta muito, né? Com certeza, o clima da torcida do Flamengo é de festa agora, ainda mais vendo de uma final, e o tão criticado Gabigol aqui, né? A gente tem que elogiar quando acerta um ano também, né? Ele conseguiu puxar o clima da torcida naqueles pênaltis que foi um gol duplo, né? Que vamos dizer que ele marcou. Além do gol, chamou de volta a torcida ali e colocou o clima novamente a favor do Flamengo, né? Então, se é um gol duplo, é para contrabalancear os 2 gols que ele prejudicou. Os 2 gols perdidos. Tá, e aí a gente comentou aqui até em off aqui o absurdo que foi, né? A gente chegar para as penalidades sem o Pedro, sem o Arrascaeta, sem quem mais tinha mais o Thiago Maia, que seria ali um batedor
o Vidal. Então, foram 4 jogadores. A gente foi para os pênaltis com Léo Pereira, Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodinei. Foi um risco muito grande que não precisava. Meu coração não precisava passar por isso aí não, Marcão. Mas assim, eu acho que não acredito que alguém defenda 100% o Dorival naquele jogo de quarta-feira. Não é possível que alguém possa defender. Há atenuantes, eu não diria atenuantes, há circunstâncias. A do Thiago Maia é uma circunstância. A do Vidal, fica claro para mim que o Vidal sai contrariado. Fica claro que o Vidal não faz nenhum tipo de procedimento, gelo, qualquer coisa enquanto está no banco. Então não era, naquele momento do jogo, com sangue quente, o cara no calor do jogo, o cara com a experiência que ele tem, ele não sairia daquele jogo. O Dorival achou que quando ele torce o tornozelo era o mesmo tornozelo que já estava ruim. Mas você pergunta, antes de tirar, chama o cara aqui. E aí, dá ou não dá? Aí o Vidal sai daquele jeito. Agora, para mim, de todos os absurdos, foi que durante meses, e eu tenho cada vez mais me insurgido com as coletivas do Dorival, porque eu só posso supor que ele parte do princípio de que todos que estão ali escutando são idiotas. Ele passou meses defendendo, justificando que o Diego Ribas tinha que jogar. E fala-se de renovar o contrato do Diego até o Mundial para ele poder, abre aspas, jogar o Mundial. Pois bem, numa final de Copa do Brasil, com o Diego no banco, ele prefere improvisar um lateral direito na meia esquerda e depois ele prefere improvisar um zagueiro do que botar o Diego, que com todos os defeitos dele, ainda é daquele ramo ali. Isso então, também, se o Diego não serve para jogar no dia da final, primeiro que o Dorival mentiu para todo mundo, dizendo que o Diego merece jogar, que ele se isso me chamou muita atenção também. E eu não vi ninguém da mídia ir em cima dele. Ô, cara pálida, como é que o Diego não entrou? O que aconteceu? E passou em brancas nuvens. Como o Flamengo ganhou, tem muita pergunta sobre aquele jogo que não foi feita e jamais será respondida. Mas se perder a Libertadores jogando mal, como jogou na quarta-feira, aí eu te garanto que as perguntas que não foram feitas na semana passada serão feitas após o jogo e na semana seguinte, em que o Flamengo, se perder, terá perdido 2 finais seguidas de Libertadores. Agora, só pra gente fazer... Pode terminar, Marcão. Não? Eu só ia dizer que, assim, como é que eu posso estar feliz e otimista achando que meu time vai fazer um jogo bom se eu saio daquela tragédia que foi quarta-feira? E aí reitero a minha teoria, que vocês não são muito favoráveis, mas eu insisto com ela. Foi o 5º jogo de decisão que este elenco enfrentou. E pela 5ª vez não jogou bem. Vai ter a 6ª vez para jogar bem. Vamos ver. Eu até observei isso também, que a gente vai poder ter um jogo agora aqui, como a gente falou, fora do habitat do Atlético. Porém, a gente vai pegar um Atlético que é um time que joga muito frio, né? Ele é muito frio, um time que sabe... Não tem nada a perder, Matheus. Exatamente. Então a gente vai para o jogo agora... Por exemplo, como o Diego me chamou a atenção, foi essa questão do volante ali, né? Você improvisou não sei se ele já estava pensando nos pênaltis. Não sei, ninguém fez. Não, eu acho que foi no calor do momento. Ele não deve confiar no Diego na prática, né? Ficou claro. E aí, já tinha feito a lambança com o Mateuzinho no final de semana, e não jogou lufas no meio de campo. E aí, não satisfeito, o cara resolve improvisar num jogo de final. Olha só o perigo que a gente corre. O nosso técnico é capaz de improvisar num jogo de final. Daquele jeito. Em 2 vezes no meio de campo.
E o outra coisa Varela que tá chamou fora atenção do jogo também. da Libertadores. Eu não sei se você percebeu a quantidade de garotos que entraram, Sim. né, na final, no final ali. Eu falei, caramba, assim. Ó, o Varela tá fora do jogo da Libertadores. Já tá vetado. Então é Rodinei e Mateuzinho mesmo, não tem jeito. Só pra gente fazer uma retrospectiva aqui, a partir das oitavas, né? O Flamengo jogou contra o Tolima, né? Isso. O primeiro jogo foi 1-0 1-0 pro Flamengo. E depois 7-1 no Maracanã, né? O placar mais elástico aí. Já nas quartas, o Flamengo enfrentou o Corinthians, né? Que diferente dessa vez, foi muito mais tranquilo. Né? E a gente conseguiu ganhar ali de 2-0 na casa deles e depois um joguinho sonolento, 1-0 no Maracanã. Já o Atlético Paranaense, desde das oitavas, já é um time que tá chegando ali empurrando nos trancos e barrancos, conseguiu passar de fase ali, né? Passou do Libertad, depois passou pelo Estudiantes. Foi os 2 jogos que foram bem. E foi um milagre ter passado pelo Estudiantes, porque não jogou nada no segundo jogo. Tomou um calor e no último minuto fez o gol, pronto, se classificou. Isso. Agora você imagina, Matheus, se esses jogadores resolvem se fechar e dar ao Luiz Felipe Scolari um último jogo para ele ir para a aposentadoria, campeão da Libertadores. Imagina só, tem que aturar Scolari campeão de Libertadores no seu último jogo da carreira, vai sair por cima. E aí, na semifinal, o Flamengo ganha do Vélez, né, de 4-0 fora e 2-1 em casa, no Maracanã. Já o Atlético Paranaense já o Atlético Paranaense, né, ganhou o primeiro jogo do Palmeiras de 1-0 dentro de casa. Aí a força do Atlético Paranaense dentro de casa, né? Dentro de casa, e já na casa do Palmeiras conseguiu o empate milagroso, né? Que foi saindo de 2-0. 2-0, conseguiu o empate também, que garantiu a vaga para a final. E aí estamos então, Flamengo e Atlético Paranaense nessa final. Aquela coisa, né? O Atlético Paranaense tem que estar em algum momento contra o Flamengo em alguma competição de mata-mata. Incrível, né? E, na verdade, isso só prova que o futebol brasileiro está se restringindo aos times devidamente organizados, do ponto de vista de estrutura administrativa. Exatamente. Então, se os outros não querem seguir o caminho, aí é da opção de cada um. E aí eu ouvi a notícia, que eu não sei se é oficial, porque eu ouvi pelo TikTok, o pessoal comentando apenas que parece que a Conmebol quer implementar o Fair Play na Libertadores. E aí, porque eu já imaginava que com essa hegemonia do futebol brasileiro na Libertadores, né, nos últimos anos, desde 2017, aí depois de 2018, uma variação, depois de 19, 20, 21 foi todo mundo brasileiro, e 3 finais seguidas de brasileiro, né? Então, logicamente, os outros não iam deixar isso barato, iam tentar fazer alguma coisa, né? Logicamente, a gente tem problemas aí econômicos nos países da região, afeta o futebol, logicamente que afeta também, né? Economicamente, todo mundo se afeta nisso aí. E aí você vê uma caída dos clubes, né? Principalmente os 2 nomes principais, né? Boca e River, e fora outros ali que pingam um ali ou outro. E aí eu imaginava que algo nesse sentido pudesse acontecer, que uma reação a essa hegemonia do Brasil, porque logicamente ninguém ia deixar isso barato, né? Só que aí tem essa nova notícia que eu não sei até onde ela é real ou verdadeira, ou qual é os parâmetros dela, desse tal do fair play financeiro para a Libertadores. O que as pessoas e os torcedores muitas vezes entendem errado é que o fair play financeiro vai impedir que times como o Flamengo e o Palmeiras não vão ser mais essas máquinas de ganhar, de gastar muito dinheiro, né? Isso, né? As pessoas não entendem, na verdade, que o fair play financeiro não tem nada a ver sobre isso, né? E sim sobre a questão do que o Marcão falou aqui, a gestão do clube, né? Gastar não fazer loucuras. Aquilo que você pode em função do seu faturamento. Exatamente. Mas, como, por exemplo, o Corinthians. Sim. Que gastou, a gente
ver jogadores que não estão mais nem aqui no clube já, que já saíram. Mas Mas, a pergunta Matheus, fica, e a dívida? a Conmebol é capaz de qualquer coisa. Ela pode chamar de fair play e inventar uma regra muito doida para tentar aí que eu falei, eu redistribuir as não... cartas, né? Isso, Então, o fair play eu não financeiro... li nada a respeito disso até agora. Isso, eu vi no TikTok até onde eu não sei se é verdade, mas o fair play financeiro, foi isso que eu falei, não vi nenhum... Quais são as regras ali, qual é a possível situação ali. Mas se for o fair play, como a gente conhece nos outros países, né, como costuma ser, não é nesse sentido de, vamos tirar ali jogador. Não, na verdade é para exatamente deixar que os times gastem exatamente aquilo que eles podem gastar. O que beneficia, logicamente, times como Flamengo e Palmeiras, que tem uma arrecadação muito grande, que prejudica talvez Atlético Mineiro, Corinthians, são um time como São Paulo, talvez. E aí, não sabemos, né? A Libertadores ano que vem, ela já não vai ter essa questão do encurtamento devido à Copa do Mundo, então vamos ter um novo calendário aí mais esticadinho, mais ou menos no padrão que foi 2019, tirando o fato de que teremos o Mundial ano que vem, em vez de ser esse ano, né? E aí talvez aí com a notícia que eu mais gostei, Marcão, de que o Mundial possivelmente será nos Estados Unidos. O que eu tô sabendo é que vai ser na Flórida. Exatamente. E aí eu falei que acho que eu espero que aí você vai, né, Matheus? Sendo na Flórida, você vai. Aí... No Catar, não, mas na Flórida você vai. Aí, mas uma coisa que eu falei, não sei quando, não sei se foi esse ano passado que eu falei sobre a questão do Mundial, de que por que a FIFA não implementa o Mundial cada ano em um lugar diferente? Para mim seria muito mais interessante, atrairia muito mais atenção no Mundial, numa pegada de você ter uma competição internacional em um país diferente, do que ficar em Catar, Japão, que ninguém mais dá a mínima. Poucos clubes, né? Tipo o Brasil liga muito para isso. Algum outro time que nunca ganhou, talvez o PSG da vida, se porte pra caramba com isso. Só se importaria se conseguisse ganhar a Champions League, né? Exatamente. Então, ganhamos agora para consolidar, né? É um sonho muito mais distante ainda o Mundial de Clubes para eles. A não ser que eles sediassem. Pelo menos vai ser mais interessante, né? Que sempre o país sede bota um clube lá. Então seria uma oportunidade, né? E aí, até porque a Copa do Mundo 2026 vai ser nos Estados Unidos, né? Estados Unidos / Canadá. Isso, aí eu vou. / México. Vou estar lá. São os 3 países. Os 3 países, né? Vou estar lá, fé em Deus. E aí, eu acho que é uma notícia interessante, talvez aí, Marcão, aquele tal pacto pelo Mundial volte a ser comentado, né? De que existia um pacto entre os torcedores os jogadores do Flamengo com o Jorge Jesus. Mas aí o Jorge foi o primeiro a roer a corda, né? Então, esse pacto já não existe mais. Porque aí seria de fato o último título a consagrar essa geração, né? Mas, de novo, a gente não vai enfrentar o Atlético Espanholense, né? Se for o caso, a probabilidade é ter que enfrentar o time do Real Madrid. E aí não tem condição, não tem foto. Você acha que não tem? Não tem? Assim, em condições normais de temperatura e pressão, cara, se a gente for comparar o time, esquece. Se a gente for comparar capacidade atlética, capacidade tática, se a gente for comparar o técnico, meu Deus do céu, a diferença entre o Dorival Portaluppi e Carlo Ancelotti, um dos caras mais vitoriosos da história do futebol. A camisa do Real Madrid pesa mais ainda do que a nossa, entendeu? Então assim, aí tudo bem, pode ser um dia, como o Corinthians ganhou do Chelsea daquele jeito, né? Mas em condições normais não dá. O Liverpool de 2019 ou esse Real Madrid? O que você acha que é mais perigoso? Na minha concepção de futebol, eu prefiro o Liverpool de 2019. Eu acho que o time do Liverpool que jogava ali era superior a este Real Madrid. Mas eu também reconheço que naquele dia do jogo da final, o Liverpool não deu 100% e não jogou 100%. Tanto que, quando a gente fala que o Flamengo deu trabalho, que o Flamengo se aplicou, fechou espaços, mas
E aí, quando eu digo para vocês que o Flamengo não jogou bem naquele dia, vocês discordam de mim, mas na prática, a gente só se lembra de um gol perdido pelo Flamengo. O gol do Lincoln. Isso é prova cabal de que a gente não jogou bem naquele dia. Eu ainda me dói, Marcão. Então eu até hoje eu não consegui mas assim, eu estou assistir os melhores momentos até hoje. Eu estou aqui para, a priori, me esforço muito para falar a verdade. Então, para mim, naquele dia o Flamengo não jogou bem. E o Jorge admite, logo depois do jogo, que Arrasca, Everton, Gabriel e Bruno Henrique não estiveram no seu melhor dia. E aí? O que eu até tentei procurar essa informação, mas eu não tive nenhum retorno. Sobre quando seria a volta do Bruno Henrique para o ano. Bruno Henrique é maio, junho. Nossa, então é too much. Como esse menino, Daniel Cabral, coitado, que entrou no jogo aos 42, saiu aos 45, vai ficar 10 meses parado também. Muito azar dele. Ele que não vem tendo oportunidade, mas infelizmente jogador de futebol, todo dia que sai de casa está sujeito a ter uma lesão miserável dessa. Correu, começou a jogar, já corre. Aliás, já que a gente falou nisso, eu vou me lembrar de outra coisa que está entalada na minha garganta. Em várias entrevistas, o Dorival Portaluppi fica se gabando, dizendo que desde que chegou ao Flamengo, não teve lesão muscular. E aí, para mim, ele finge que a lesão do Arrascaeta é um outro tipo de lesão, porque pubalgia é nesta categoria. E 2, faço uma pergunta para o André e para o Matheus. Vocês andando na rua, já tiveram uma lesão muscular? Andando na rua. Eu nunca tive. Eu tive um problema uma vez, mas não foi... foi na parte superior do corpo, não na Entendi. parte superior. Agora, se sou jornalista, eu perguntaria para ele: ok, Dorival, de fato o Flamengo não teve lesão muscular. Mas jogando nessa velocidade com que o Flamengo joga a 30, 40 por hora, como é que vai ter lesão muscular? É simples. Não tem lesão muscular porque o Flamengo joga numa velocidade ridícula, numa intensidade baixa. Aí é fácil você não ter lesão muscular. Mas não tem uma alma que tenha coragem de dizer isso na cara do Dorival. Minha carreira, eu encerrei minha carreira quando eu tive uma extensão, eu estendi a virilha 2 vezes. Seguidas, então aí acabei que me saí minha carreira. André, não vamos perguntar pro Matheus em que situação foram essas extensões na virilha. Não, foi em jogo. Foi em jogo? Em jogo. Entendi. Também não vamos perguntar que tipo de jogo era, André. Vamos não, ali foi tá? Disputando a Coca-Cola. A questão, cara, é que essas coletivas, você veja, o Flamengo fez uma apresentação pífia e na quarta-feira era só perguntar como o Dorival estava se sentindo, como estava o coração, como é que é a emoção, que não sei mais o que, parabéns. Não teve uma pergunta para fazê-lo refletir. Ô, cara pálida, você acha que você se ouve bem no jogo? Você faria isso de novo que você fez hoje? Você está satisfeito? Que é outra coisa que eu comecei dizendo. Se esse cara tem gestão de grupo, se ele arrebenta, quantas vezes o repórter diz pra gente na volta do intervalo: Dorival pediu pro time segurar mais a bola, Dorival pediu pro time errar menos passes, Dorival pediu pro time compactar mais, que tá muito espaçado, e os caras não fazem, cara. E aí o próximo jogo vai reclamar da mesma coisa. E aí volta pro segundo tempo, aí tem essa cultura do aquele técnico, o Vanderlei tinha isso. Ele era um mágico no intervalo porque ele consertava no segundo tempo. Tá bom. Mas então vamos ver o copo como ele é, meio cheio, meio vazio. Meio cheio é que ele acertou no segundo tempo. O meio vazio é que ele errou no primeiro tempo, então, porque senão não precisava consertar. Ora, então vamos falar as coisas como elas são. Então, assim, essa história de ter o grupo na mão, isso pra mim é uma enorme mentira. É o grupo que tem o Dorival na mão. É diferente. Muito diferente. O que eu vi, o único que eu vi fazendo meia-culpa foi o Felipe Luiz. Beleza. Felipe Luiz, no final do jogo. Aí vamos lá. Ele de fato falou, né? Se eu sou jornalista, aí eu diria assim:
Beleza, Felipe, eu concordo com você. Mas por que você, que é um dos líderes do grupo, dos mais experientes, não parou o jogo, não comandou, não reuniu? Porque você não tem uma alma no time do Flamengo, cara, que faça como o Gerson Canhotinha fazia. O cara cantava o jogo todo, vem pra cá, você aqui, você chega mais pra cá. Irmão, você não pode ficar esperando só o técnico mexer. É um bando de macaco velho nesse time. É Vidal, que é macaco velho, é Felipe Luiz, é Davi Luiz, o Santos já tem experiência. Fura a bola, cara. Ao invés de dar a bola no pé do Corinthians... Foi fica isso. Com aí ela. Porra! Entregando a bola, muito chutão, o que acarretava o Flamengo, perdia a bola. Óbvio. Cara, e aí... já viu você dar um chutão e o Gabriel Barbosa ser capaz, como o Pedro, de matar a bola, aguentar o tranco e não perder a bola? A primeira coisa que ele faz é cair, pedindo falta. Aí o juiz não dá e pronto. Fica por isso mesmo. Olha o Eudes aí. Boa noite, Eudes. De fato, eu estive muito mais pistola, mas pensei em você, Eudes, e pensei que eu deveria chegar aqui com serenidade, não atirando para tudo quanto é lado, embora não falte vontade para isso, mas trazer as coisas que eu vi e que eu não vejo ninguém abordar, principalmente na mídia, dessas questões simples, cara. O Felipe Luiz, ele tem a obrigação de para o pé em cima da bola, alguém cai no chão, finge que tá machucado, rola aí. Cadê o Diego Alves nessas horas? Cadê o Diego Alves nessas horas? Exatamente, cara. Como é que o Diego não lá fingindo que tá... Se ele tá ali... Vocês têm noção de quantos jogos o Diego Alves fez em 2022? Chuta aí, quantos jogos ele fez? Acho que um. Não. Eu lembro de Não, ele fez 6. Foi mais? 6. Agora para pensar, cara. Eu até não entendi por que ele não entrou no último jogo contra a América. Também não. Eu achei que seria ele. Isso é. Pelo menos pra encerrar, tipo assim, o último jogo, vamos. Dorival Portaluppi. Agora, vamos pensar, cara. Olha o que a gente gastou esse ano com o Diego Ribas e Alves. O Diego, se somar todos os minutos dele, dá 15 jogos. Olha o dinheiro que a gente pagou esse ano para esses dois. Deve ficar perto de 1 milhão, somando os dois juntos. Para um cara jogar 15 e não é capaz de entrar na final da Copa do Brasil, porque o técnico não confia, e o outro que jogou 6, cara. Assim, é um desperdício de dinheiro, é uma falta de planejamento. O melhor elenco do Brasil, o melhor elenco da América Latina. Nós fomos para uma final e não tinha volante no banco. E aquilo que eu falei, né? Quando eu vi entrando uma garotada, que eu falei assim, o que tá acontecendo? A gente tá indo com o jogador da base. Não tô falando de jogador da base como o João Gomes, mas jogador da base como eu falei mesmo. Mas, caramba, tá trazendo esses caras da onde? Cara, o pior é que como ganhou a Copa do Brasil, esquece muita coisa e ninguém vai discutir. E se ganhar a Libertadores, aí, meu irmão, esquece de vez que ninguém vai querer saber de nada. Vão querer renovar com o Dorival. E nós vamos para uma próxima temporada de novo no cara e coroa. Tomara que dê certo. Contar que os outros não se consertam, não se arrumam. Mas, assim, ano que vem já vai ser o segundo ano da SAF de alguns, né? Então não vai ser aquela mosca morta que foi no primeiro. E aí eu volto à minha ideia que o Flamengo sempre tem que estar à frente. Então, onde é que o Flamengo pode fazer uma diferença? Não precisa ainda virar SAF, mas precisa pensar a respeito. Agora, onde a gente pode fazer a diferença? Dá para profissionalizar algumas partes formação. Ali, né? É a formação, Matheus. É a gente parar de formar jogador mequetrefe como a gente forma um atrás do outro, um bando de galeto raquítico, e passar a formar jogador moderno. Traz uns caras, eu traria um cara de Portugal, um cara da Espanha, um cara da França. Vamos pegar o que se faz de melhor nesses lugares e nós vamos treinar a partir dos 13 anos para que esses garotos, quando chegarem a 17, 18, eles possam assumir uma vaga no time principal, porque eles vão ser muito melhores do que o jogador mediano no Brasil, cara. E outra coisa, ano que vem vai ser a volta de 3 grandes e um Vasco ainda, né? Isso aí. B, gostei que deu uma sacaneada, hein, Matheus? Gostei. Deu no tornozelo sem bola do Vascaíno, mas... Então, assim, cara... Vão voltar, por exemplo, Cruzeiro, SAF,
E ano que vem provavelmente vai ter um maior investimento. O Ronaldo tá Vasco, comentando algumas SAF. coisas aí. Vasco, SAF, mas eu acho que ainda tá longe de ser um time Beleza. Bahia. organizado. Bahia. O Bahia já vai vir com peso, mas ainda assim não vai ser um investimentão, não vai ser um. Mas vão ser times que vão dar um peso maior do que os que Pelo estão, menos do o que alguns que Grêmio, estão aí, né? o Grêmio virá com o grande Renato Gaúcho. Isso é alegria, é certeza de que o Mas Grêmio como não será vai estar, mas inofensivo. como não vai estar na Libertadores, como é que será que Aí- vem o Grêmio ano que vem? Aí você vai me dizer que ele vai dar total atenção e foco ao Campeonato Brasileiro, Renato? Copa do Brasil ainda. Isso é brincadeira. Mas Vocês aí souberam que- que ele está participando aí de uma possível, concorrendo a uma premiação de melhor técnico? Não. Pela América do Sul, estão representando o continente Renato Gaúcho e Abel Ferreira. É uma lista de 15 técnicos que estão concorrendo a um desses prêmios inúteis. Eu estou cada vez mais convencido de que esses prêmios individuais no futebol deveriam ser banidos, porque futebol é um esporte coletivo. E essa história de que o importante é a minha estatística, porque eu quero ganhar a bola de ouro, isso só torna o futebol essa coisa egoísta, que cada um só pensa no seu e pronto. Mas ele está participando e ele mostrou para os jogadores do Grêmio: aqui, ó, estou participando aí do concurso para ganhar o prêmio de melhor técnico. Isso é uma brincadeira, cara. Mas cada um sabe de si, né? Vamos lá, então vamos aos palpites, né? Para a final. A grande final aí, sábado. Vamos aí, todo mundo está torcendo, logicamente. E queremos de palpites. Palpites para esse jogo, né? Que depois de passar tanta raiva quanto o último jogo da Copa do Brasil, vamos aí chegar a um Olha, mata-mata. Não sabemos ainda com relação à torcida como é que vai ser. Eu acredito que eu vou passar muita raiva de novo. Eu não tenho dúvida disso. Eu já tô nesse clima aí que eu... Mas assim, eu vejo dois cenários, Matheus. Aquele jogo murrinha, Flamengo morto, o jogo indo para a prorrogação e sabe Deus o que vai acontecer, aquela loteria, aquela pelada de churrasco em que ninguém marca ninguém. O outro cenário é o Flamengo. Marca rápido um gol, marca o segundo, meio que mata o jogo e o Atlético Paranaense engole seco e foi. Entendeu? São os dois até cenários. me surpreendeu esse primeiro o gol rápido, como foi contra o Corinthians, né? Porque criou a expectativa de que ia sair outro gol rápido também, porque quando saiu o segundo gol, refletia o que tinha acontecido no jogo até aquele presente momento. Infelizmente, os caras do VAR resolveram anular. Que, aliás, a arbitragem foi qualquer nota de novo, né? Mas você não pode esperar nada daquela corja que estava lá. Eu só espero André, que dessa vai vez... você na frente aí no prognóstico. Eu só espero que dessa vez, como não é time argentino, eu não vou xingar tanto o juiz assim. O juiz é bom, que é o Lostô de novo, é o argentino. Não, então... como não é contra time argentino. É contra time argentino. Ele é argentino e ele é do ramo. Ele é um árbitro que eu não fico preocupado se é o Lostô apitando. Já é muito, né? Porque contra o River... eu não fiquei com tanta raiva do Flamengo, não. O que estava mais me irritando era o técnico. O juiz que estava marcando tudo contra o Flamengo e não marcando todas as faltas que o River estava fazendo. Mas como não acredito que o estilo de jogo do Atlético Paranaense vá nesse sentido, eu vou ficar mais... De ser catimbento como o time argentino é. Cara. E o juiz aceitar passivamente isso. Time do Filipão. Você pode ver que esse time do Atlético Paranaense, cara, eles chegam dando no tornozelo, faz falta o tempo todo, e o Fernandinho é quem lidera esse espírito. Pior, é verdade. Entendeu? Só que a coisa ficou pior que depois que o Fernandinho chegou lá. Por não ser time argentino, o juiz não ser tão passivo a isso, né? Bom, mas ele será argentino, ele sabe como lidar, porque ele lida com isso todo final de semana lá, vamos ver. Aliás, o final do Campeonato Argentino foi um negócio inacreditável. Fiquei sabendo. Eu torço pelo Boca lá, mas eu achei que o Racing ia levar, cara. E para quem é torcedor do Racing
perder o título da maneira como perdeu, com aquele pênalti miserável que bateram, e na sequência tomaram o segundo gol. Você vê que o goleiro do River, cara, quando defendeu um pênalti, até sem graça ele ficou, baixou a cabeça, tipo, pô, não teve jeito, cara. Eu já me joguei pra cara, só botar lá do outro lado, pô. Brincadeira. Você também fazer cara. isso, né? Porra, cara, inacreditável. Então, eu me lembrei muito do Eudes quando eu vi todo o desenrolado da história, né? Me lembrei do Mauro César, que hoje estava cuspindo a abelha africana por causa do Racing. Mas no final das contas, fiquei feliz porque lá eu torço pelo Boca. Eu torcia pelo River, originalmente. Mas quando o River deixou o Vasco ganhar em 98 lá no Monumental, e aí deixou o Vasco ser campeão, eu pedi baixa. Falei, não, agora... Na verdade, não combinava comigo torcer pelo River, né? Eu sou de time de povão, aquela coisa do sofrimento mesmo, então tinha que ser Boca, e aí... Mas, André, como é que você acha que vai ser esse jogo? Aí, vamos lá. Palpites, André. O Eudes também aí, o pessoal que tá assistindo também, quiser mandar Eudes, aí, já manda. Manda o teu prognóstico, Eudes, por favor. Vai lá, André. Alguém acertou o placar de 1-1 da semana passada? Porque eu acho que eu fui de 0-0 no segundo jogo. Você foi de 0-0, eu coloquei 2-0. Eu não lembro se o Eudes... Acho que o André foi 2-1. Se eu não me engano, o Eudes ele falou que acabou que ninguém acertou nem no primeiro nem no segundo. Foi. Acho que o André dormiu. Acho que ele dormiu. Eu acho que o André deve estar com o mesmo preparador físico do Flamengo. Ele está extenuado. Chega no segundo tempo, né? 71 jogos só 72 jogos na temporada, o André tá morto. Chega no segundo tempo, ele já pediu pra sair. Isso aí. Né? Então vai lá, Marcão, vai lá você. Bom, eu como só posso estabelecer o placar com o que os meus olhos veem, eu acho que pode ser um 0-0. Aí. É isso aí. Que beleza. Muito bem, Eudes. Eu vou de palpite pro tempo normal, né? Isso. Vou de 1-1. 1-1. Então, acho que a gente tem que levar em consideração que o Atlético Paranaense deverá vir com aquele menino tal de Vitor Roque, não é? Não conheço. Não sei. Acho que é Vitor Roque. E ele é um perigo. E ele não jogou na Copa do Brasil porque já tinha jogado pelo Cruzeiro. Então agora, aquela nossa zaga veloz que a gente tem, com o Davi Luiz e Léo Pereira, que aliás eu sou obrigado a dizer publicamente que na quarta-feira o senhor Davi Luiz fez um bom jogo e conseguiu botar o Roger Guedes no bolso, e eu lamentei que o juiz mais uma vez, né? não tenha sido rigoroso com o Yuri Alberto. Yuri Alberto estava muito nervoso. Se eu estou em campo, eu diria para os meus jogadores: força em cima dele que ele vai perder a cabeça e vai ser expulso. E aí, nesse final de semana, o Yuri Alberto foi expulso, acho que contra o Santos, porque deu mais uma entrada dessas criminosas maluca, porque ele chega, parece um trem descarregando. Então eu quero fazer o registro de que a múmia do Davi Luiz, naquele jogo, se ouve bem, e eu não vi o Davi Luiz de centroavante, não vi o Davi Luiz de ponta direita. Ele se limitou a fazer ali o arroz com feijão dele. Então, o Léo Pereira ainda deu umas vaciladinhas. Não tanto como em São Paulo, mas deu. 2-1. Beleza. O placar do Eudes é 2-1 aí. Bom, então, meu placar, assim, expectativa 2-0. Expectativa. Realidade flamenguista, 1-0, sofrido, chorado, levando pressão. Lembra quando a gente disputou a Supercopa de 2020 contra eles, em Brasília? Sim. Que foi um jogo em que o Flamengo rapidamente fez 2, o Atlético enfiou o galho, aí depois a gente fez o terceiro. E sem contestação, o Atlético Paranaense não reclamou, não ficou triste, aceitou passivamente. Adoraria que fosse assim de novo, que a gente tivesse, enfim, num jogo de final, pela 6ª vez, pensem nisso, vai ser o 6º jogo que esse time vai fazer de final. E eu quero ver se, enfim, vai jogar bem. Aí. Vejamos. E eu
entraria com Thiago Maia, João Gomes e Vidal. Olha, tô com... E deixava o Arrascaeta para o segundo tempo. Para que a intensidade física do Atlético Paranaense já fosse menor, mais espaços em campo para o Arrasca, porque está diminuído, poder ficar em melhor condição. A questão é que o Vidal não está em dúvida, né? Sim, mas assim, na boa, a gente viu como ele jogou e que ele saiu uma arara. Você acha que se chegar para o Vidal, vamos para o jogo? Ele vai pipocar desse jogo? Eu duvido. Assim, eu vi mostraram o pé dele, né? Sim, final. Você mandou a foto no grupo. Foi verdade, eu recebi, eu falei, vou mandar no grupo pro pessoal. Mas fizeram a drenagem, né? E acho até que é uma estratégia que não me desagrada, você ficar vendendo... Colocar dúvida na cabeça do outro. Isso. Bota os drones lá na concentração do Atlético. Eu acho que isso faz parte do jogo. Até porque o Flamengo é tão previsível que seria de bom tom a gente ter alguma coisa diferente, mesmo. Entendeu? Até pra gente mesmo, né? O Dorival mostrar que ele faz alguma coisa, cara. Entre uma semana e outra, que o time treina alguma coisa, que ele pense em algo diferente, cara. Porque ele é muito limitado. Não é pouco, não, é muito limitado. Mas há quem goste, há quem continue defendendo, você não pode falar nada contra o trabalho do Dorival Portaluppi. E assim o Flamengo segue, cara. Mas ainda cogitam a hipótese de botar o Dorival para treinar a seleção brasileira. Isso é uma brincadeira, isso é falta de respeito com a seleção brasileira. Não mexa no nosso ex, não, deixa. Porra. Não gosto muito do Tite, mas. Que me levou, disse que não, rapaz, fica tranquilo. O amigo já tá acertado com o Galhardo. Não vai renovar com o Dorival, não. Aí eu assim, cara, quem me dera se você tivesse razão. Quem me dera se eu pudesse acreditar que a nossa diretoria está fazendo um trabalho sério, está lá apresentando um projeto do Galhardo. Ah, meu Deus do céu, cara. Só rindo para não chorar. Vamos ver, né, Marcão? Vamos ver que assim, torcida não faltará. Só que eu tô cada vez mais velho. Na quarta-feira eu estava tão indignado que eu pensei assim, eu não vou me desgastar, eu não vou gastar minha saúde hoje não. Vou deixar minha saúde para sábado na Libertadores. Aí sim, aí vai ser o jogo de leão enjaulado, de chutando tudo que está na minha frente. Já estou fazendo até uma promessa que não vou me manifestar no jogo da Libertadores no grupo, que é para ninguém reclamar. Vocês nem me aguardem, nem me esperem. Vocês nem me esperem lá. Eu não falarei absolutamente nada durante o jogo, então já está avisado, que é para não atrapalhar o jogo de ninguém. Nem me esperem lá, até porque só apareça depois do jogo. Porque não tem. Quero estar focado no meu. Na minha mandiga que eu sempre faço. Lá no meu ritual todo final de campeonato importante. Nunca tive. Com o Flamengo eu não tenho. Com a seleção da França aí o buraco já é muito mais embaixo. Aí tem toda vez que eu furei, o Flamengo perdeu. Toda vez que eu furei, o Flamengo perdeu. Entendi. Mas aí eu já tô me planejando aí pra não acontecer nada dessa vez, tá? Então, pessoal, o jogo vai ser 5 horas da tarde, não? 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Mesma pegada da outra vez. Beleza. Mas, sei lá, vamos lá, galera. Obrigado então, a todo mundo que participou. Saúde, saudações rubro-negras, um abraço pro Eudes. Vamos aí, torcer muito. E vamos Flamengo, pela participação. Vamos ser campeão. Vamos ao tri, né? Vamos ver se esse tri sai dessa vez. Na verdade, assim, você sabe que eu sou um cara que me atenho às palavras, né? Eu detesto a utilização de palavras erradas. Eu não compactuo com essa história que o Flamengo é tetracampeão. O Flamengo é campeão 4 vezes, mas tetra não é porque não foi seguido. A mesma coisa da Libertadores. Não é tri, é campeão 3 vezes. Só vale se você vá na sequência, aí tudo bem. Então, pelo marketing, deixa pelo marketing, Marco. Mas isso é a minha opinião. Quer ver outra coisa que eu discordo, e aí eu acho que é um equívoco da mídia brasileira, e que às vezes até eu incorro nesse equívoco por uma questão de hábito de expressão. Mas, na verdade, é errado quando a gente diz que o jogo foi para a disputa de pênalti. Porque ali não são pênaltis. E por que não são pênaltis? Você pode ver que não há rebote. Por isso é que não é pênalti. É disputa de tiro livre ao gol. E na Europa,
Na Europa, claramente, quando tem disputa, é disputa de tiro ao gol. Porque não tem rebote, então não é pênalti. Aqui é que a gente mistura. Fala qualquer coisa. Essa aí eu nunca vi, não. Essa aí é novidade pra mim. Em centros mais civilizados, né? Fora desse pântano que é o futebol brasileiro. Você faz essa distinção, porque, cara, assim, a regra tá lá, é só ler o manual. Que, aliás, eu gostaria que cada um dos torcedores do Flamengo mandasse um livro de regras pro senhor Gabriel Barbosa, para ele entender que existe linha de impedimento, que tem que ter 2 jogadores na frente dele, que ele não pode simplesmente ir para onde ele quer e não olhar para a linha dos zagueiros, que ele tem que pensar um pouco, bastante. Então vamos fazer uma vaquinha, mandar um livro de regras para o seu Gabriel Barbosa, para ver se ele aprende, né? Que a gente pode perder um título porque ele fica entrando em impedimento toda hora. Então, valeu. Um abraço. Valeu todo mundo, boa noite. E até semana que vem, com fé em Deus, com título. Com título ou sem título? Vamos estar aqui com título ou sem título. Se ganhar ou perder, não vai ganhar, não vai perder. Vai todo mundo perder. Vai lá. Querendo ou não, vamos estar aqui felizes ou tristes. Isso aí. Até mais. Um abraço.